Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Ela está registrada lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 20. O Alex vai ajudar a gente aí. Eu esqueci de trazer o controlinho hoje. E o Alex vai ajudar a gente, mas está lá na frente, lá, Alex. Depois você volta. Isso, segundo Reis, capítulo 20, versículo 1. Diz assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Para que eu possa ouvir a sua voz, você que está aqui no salão e você que está em casa, nosso abraço gostoso para cada um de vocês. Vocês podiam repetir, falar um pouco alto aí com a gente, esse texto aí de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Leia comigo, por favor. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase... O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Senhor, fala ao nosso coração nesta noite, fala às nossas vidas, e que seja, Deus, um tempo nesta noite de aproveitar, de gozar espiritualmente do que o Senhor tem para nós. Aos que estão aqui no salão, aos que estão em casa, que a bondade do Senhor seja sobre todos. Em nome de Jesus que nós oramos, nós bendizemos ao teu santo nome, Pai. Amém. Irmãos, Deus é o único que tem a chave da vida em suas mãos. Ele não tem apenas a chave das nossas vidas, Ele tem a chave de todas as vidas, a chave da vida em suas mãos. O Senhor sempre nos conduz de fé em fé. Eu fiz aqui algumas afirmações. O Senhor sempre nos conduz de fé em fé. O Senhor é o único capaz de conduzir o seu povo, conduzir a sua vida vitoriosamente em meio aos dolorosos cacos da vida. Tem alguns cacos da vida que nos ferem, que nos machucam, que até inflamam em nossas vidas, mas o Senhor é o único capaz de nos conduzir vitoriosamente, mesmo em meio aos dolorosos cacos da vida. O Senhor, Ele é o que tem o domínio do normal e do anormal. O Senhor tem o controle da enfermidade e Ele é o dono da cura. O Senhor é o do sim e o do não. Ano passado eu falei bastante num tema que o Senhor marcou profundamente o meu coração, é que o Senhor é o dono do sim e do não. As portas que se abrem são o Senhor que abre, as portas que se fecham são as portas que se fecham porque o Senhor as fecha. E tudo que o Senhor faz para a sua honra e para a sua glória. Sabe, meus irmãos, o Senhor é aquele que faz do deserto o bem. Olha, voltamos. O Senhor é aquele que eu estive já visitando essa semana algumas famílias. Nós voltamos de férias desde terça-feira. Nós estamos na ativa. Quietinhos, mas voltamos desde terça-feira. E já estivemos em algumas casas, e em algumas casas, em uma casa específica que estivemos, nós dissemos àquela família que o Senhor nos tem a terra prometida, mas junto com a terra prometida, ou no combo da terra prometida, Ele manda o deserto para nos preparar para a terra prometida, para tratar o nosso coração, a nossa mente. O Senhor pega aquele carvão bruto, o Senhor pega aquela
pedra bruta, e ele vai tratando, ele vai explorando, e ele vai preparando aquela terra para aquela pedra, para que ela seja fina, para que ela seja formada, para que ela seja transformada em um diamante puro, em um servo puro, em uma serva pura. Nós somos assaltados por palavras, por pensamentos, por situações que estão à nossa volta, e o Senhor nos leva ao deserto. Deus te levou ao deserto. Deus te conduziu na dificuldade e para a dificuldade. Deus me toma pelas mãos e Ele me leva aos tormentos da vida, às tempestades da vida. Na palavra nós temos registrado: foi-me bom ter passado por tempos difíceis, foi-me bom ter passado por momentos complicados. E talvez nós precisamos aprender a conjugar que foi-me bom ter orado e não ter alcançado. Foi-me bom ter clamado e ter imaginado que Deus não tenha me ouvido, não tenha se inclinado para mim, ainda que a sua palavra e a palavra do Senhor não mente. O nosso coração é enganoso, a nossa mente é enganosa, mas a palavra do Senhor diz que Ele inclinou os seus ouvidos para mim e me ouviu quando eu clamei pelo seu socorro. Ainda que a sua palavra diga: eleva os meus olhos aos montes e o meu socorro vem do Senhor. Eu peço e o socorro vem. Mas existem momentos, como eu estava afirmando aqui, que o Senhor nos leva ao deserto, e neste deserto o Senhor trata as nossas vidas. Sabe por quê? Porque o Senhor tem propósito de graça. Eu espero que você não assuste com o que eu vou falar, mas foi-nos bom ter passado pelo Covid. Eu comecei a ver um dos nossos sendo vacinados, principalmente os que trabalham na área da saúde, e o meu coração se encheu de alegria. E eu fiz um cálculo lá em casa que daqui tanto tempo somos nós que estaremos ali, tomando a nossa vacina. Mas enquanto ela não chega, estamos nós aqui, com a nossa máscara. Estamos nós por aí com o nosso álcool em gel. E depois que ela vier, eu sei que ainda vai ter um tempo e talvez para sempre nós vamos ter que aprender a viver com ela. Mas foi-nos bom. Eu espero que você não escandalize com isso que eu estou falando. Porque senão eu vou ter que pegar aquele pedaço da Bíblia que diz assim: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu vou ter que aprender a interpretar aquilo de outra forma. Porque senão eu vou ter que pegar aquele texto bíblico, muito embora ele é muito claro, o seu contexto, tanto próximo quanto remoto, o seu contexto ele é muito claro quando o apóstolo diz assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. E ele não fala de grandes conquistas, aquele contexto não fala de grandes conquistas, mas aquele contexto fala que a tudo eu consegui e suportei, e estou fortalecido no Senhor. Eu vou ter que reaprender a palavra de Deus e começar a ler diferente, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu preciso produzir um perfume tal que a minha vida seja uma alegria para o Senhor. Preciso aprender a ler a Bíblia dessa forma. O Senhor tem propósito de graça. O Senhor tem propósito de graça para a sua vida. Às vezes, agora nas férias ainda eu sofri um acidente doméstico e quase perdi o meu braço, irmãos. Quase. Pingou café quente aqui no meu braço e queimou aqui e começou a comer assim, sabe? Parecia que ia cair o braço, uma gotinha de café só. Mas parecia que eu ia perder tudo aqui, os movimentos e tal. Brincadeira, né, irmãos? Eu falei com a minha esposa, eu carrego marcas agora aqui no meu braço.
E uma simples dorzinha. Senhor, obrigado. Obrigado. Uma simples dorzinha. Eu sei que muitos foram tomados nesse tempo do Covid. Muitos. Agora há pouco eu falava para uma irmã aqui que lá perto da minha casa, por exemplo, que um pai e uma mãe foram colhidos para a glória. Ficaram os 3 filhos. Eles não têm tios, eles não têm avós, mas eles têm família distante. O Senhor tem um propósito de graça. E o que o Senhor colocou no nosso coração já desde antes da gente voltar das férias, esse não é um tema que o Senhor colocou esta semana para mim, mas é um tema que o Senhor já vem colocado desde antes, quando eu ainda estava indo viajar. Foi, coloque em ordem a sua vida. A sua vida precisa ser colocada em ordem. Eu não sei se esse tema você pode compartilhar comigo disso. Coloque em ordem a sua vida. E eu tentei questionar o Senhor, será que seria possível a gente tratar de um outro tema, de uma outra forma? E o Senhor não me tirou essa ideia da cabeça. Coloque a sua vida em ordem. Como, Senhor, eu posso colocar a minha vida em ordem? E eu quero compartilhar rapidamente 3 pontos com os irmãos nesta noite. Em cima dessa história do rei Ezequias. Eu já preguei aqui nesta igreja em 2 Reis, capítulo 21. Mas eu quero retomar hoje o capítulo 20 de 2 Reis. E 3 coisas o Senhor colocou no meu coração sobre como colocar a minha vida em ordem. Primeiro, Ezequias lembra da oração. Quando a notícia de morte vem, quando o Senhor manda o recado por boca do profeta de que a vida dele estava por um fio e de que tudo estava prestes a acabar, Ezequias lembra que ele pode virar para o lado, que ele pode se virar para o Senhor e orar. Ezequias, ele lembra a riqueza da experiência da oração. Ezequias, ele lembra de que a chave que soluciona o caos dele é a oração. Ezequias, ele entende de que a demanda dele é uma demanda tão preciosa, é uma demanda tão justa, que ele precisa colocar isto em oração. Ezequias entende de que o único que poderia resolver a sua questão era aquele que poderia ouvir a sua oração. E Ezequias não ora com o profeta, Ezequias não ora com ninguém. Ezequias, ele está no seu leito, Ezequias está na sua cadeira, Ezequias está no seu quarto secreto, Ezequias está no seu quarto de guerra, e ele vira para o lado e ele ora. Ele fala com o Senhor em oração. Como é que eu posso deixar minha vida em ordem, Deus? A primeira palavra que o Senhor diz é: você precisa ser reconhecido primeiro em você mesmo, como um homem de oração, como uma mulher de oração. Deixe-me falar sobre isso, porque você já conhece essa frase, nós queremos resultados diferentes, mas temos feito sempre as mesmas coisas. Nós continuamos reclamando, nós continuamos condenando, nós continuamos julgando, nós continuamos sendo pesados, mas o Senhor nos diz: coloque a sua vida em ordem, coloque as suas vidas nos trilhos, coloque a sua vida no lugar que ela deveria ficar, a começar do seu compromisso de oração. As reuniões menos concorridas são as reuniões de oração. E quando Ezequias começa a orar, ele tem uma experiência maravilhosa com o Senhor, porque diz o texto bíblico que ele virou o rosto e ele dirigiu-se ao Senhor, e ele orou, e ele começou a falar para o Senhor: Senhor, lembra-te de quem eu sou. Lembra-te do que eu realizei. O Senhor lembra que eu tenho vivido
honestamente diante do Senhor? O Senhor, o meu coração tem se esforçado para ser um coração íntegro. O meu coração tem se esforçado para ser um coração constante. O meu coração é o coração que vive para te agradar. O meu coração é aquele que vive para fazer o que o Senhor deseja. E Ezequias chora amargamente. Mas porque ele está em oração. Ele entende o recado de Deus. Ele entende a palavra de Deus. E irmãos, eu não vou setorizar isto na vida, mas eu quero ser muito claro com os irmãos a partir da minha própria experiência com Deus, a partir do meu próprio momento com Deus. Nós não podemos setorizar a nossa vida com Deus. Nós não podemos dizer isso aqui é de Deus, isso aqui não pertence a Deus. Isso aqui eu faço com Deus, isso aqui eu não faço com Deus. Isso aqui eu falo com Deus, aquilo ali eu não falo com Deus. Esta causa eu resolvo com Deus, esta causa eu não resolvo com Deus. A experiência de Ezequias é completamente distante, diferente disso, porque ele diz: Senhor, eu tenho vivido honestamente diante de Ti. Senhor, o meu coração tem sido íntegro. Senhor, eu tenho tentado me manter constante na Tua presença. Senhor, eu vivo para Te agradar e para fazer o que Tu desejas. Lembre da oração. Como é que eu posso colocar minha vida em ordem, Deus? Primeiro, lembre da oração. Segundo, o Senhor não demora em vir em seu socorro. Como é que eu coloco minha vida como é que eu coloco minha vida nos trilhos? Como é que eu começo a arrumar minha vida? Como é que eu deixo em ordem a minha vida, Deus? Você lembra da oração? E o Senhor vem em seu socorro. Eu acho interessante essa história do povo de Deus. A história do povo de Deus muito nos ensina, porque o Senhor, Ele exerce o seu amor, o Senhor usa a disciplina, mas o Senhor não abandona. Às vezes nós associamos Deus a alguém muito rústico, a alguém de um peso muito grande sobre as nossas costas, sobre os nossos ombros, alguém que o Senhor que me perdoe falar isso, mas às vezes nós achamos que o Senhor quer o nosso mal. Nós não temos coragem de proferir isso, mas sabe aquelas horas onde nós pedimos determinados pães para Deus, determinadas bênçãos para Deus, e o Senhor não nos deu. Nós não conseguimos entender que Deus, na verdade, está nos poupando de pedras. E naquele momento específico, naquele instante específico, nós questionamos Deus. Mas sabe, meu amado, você pode não estar vendo o socorro de Deus, mas o socorro de Deus já está sendo agilizado e agindo em sua vida. 2020 foi um ano muito difícil para mim e para a minha família, não é por causa de Covid. 2020 foi um ano muito complicado. E quando ele encerrou, as complicações não encerraram, as complicações continuam e vão ficar ainda durante um longo tempo. Mas eu sei que o socorro do Senhor já veio. Eu sei que a bondade do Senhor já se revelou. Eu sei que o amor de Deus já desceu. Eu sei que o Senhor, lá do seu alto monte, Ele já inclinou os seus ouvidos, Ele já inclinou a sua fronte, Ele falou: fala que eu estou te ouvindo. Sabe aquela experiência maravilhosa que Samuel, o menino Samuel teve com Deus? Senhor, fala que o teu servo ouve. Me permita inverter isso. Deus falando para mim e para você: fala que o teu Deus te ouve.
Porque quando você se achega ao Senhor, o presbítero Michael começou o culto falando da necessidade de confessarmos os nossos pecados, e nós lemos lá em 1 João que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda a injustiça, de todo o pecado. Tirou-me de um poço de lama, de perdição, e colocou, afirmou os nossos pés sobre a rocha. Esse é o socorro do Senhor que veio. Esse é o socorro do Senhor que vem. Até quando, Senhor, o Senhor vai esquecer de mim? Até quando, Senhor, o Senhor vai ocultar o seu rosto de mim? Até quando, Senhor, o Senhor vai permitir que eu fique nesse opróbrio? Até quando, Senhor, vai permitir que Jesus Cristo ande pela via dolorosa enquanto nós estamos esperando que o nosso Redentor viva? Até quando, Senhor, o leão vai se comportar como o cordeiro que vai para o abate sem reclamar? Até quando, Senhor, nós vamos ter que enfrentar essas vestes, essas injúrias, essas palavras pesadas? Mas o Senhor diz, quando Isaías estava saindo, antes de deixar o pátio interior, veio a ele a palavra do Eterno, dizendo: volte e diga a Ezequias. Eu não sei se Isaías era alguém que conversava bastante. Eu não sei se Isaías entregou a palavra de Deus para Ezequias. E eu imagino que tenha sido isso, porque Isaías levou uma palavra pesada. Isaías não levou uma palavra de conforto. Isaías não levou uma palavra doce para Ezequias. Isaías levou uma palavra de confronto, uma palavra de exortação, uma palavra dura. Imagine você, alguém chegar na sua casa e falar assim: fulano, fulana, apronta a sua vida. Teu Deus te diz: apronta a tua vida porque você vai morrer. E é rápido. E Isaías, ele está saindo, e antes de sair para fora do pátio externo, o Senhor já ouviu a oração de Ezequias lá no quarto, e o Senhor já falou com Isaías aqui no pátio. E Isaías, ele deu meia volta, porque o Senhor disse: volta lá e diga para ele que eu já ouvi a oração dele. Sabe que às vezes eu fico repetindo para mim mesmo: se servir para você, você pega para você. O Senhor não demora em vir com o seu socorro. O Senhor não demora em vir com o seu socorro. Ponha em ordem a sua vida, porque o Senhor não demora em vir com o seu socorro. Deixe-me ir para o terceiro e último ponto. Deixe em ordem a sua vida. Mas como é que eu vou saber se é de Deus ou não? Essa é aquela pergunta que alguém diria assim: essa é a pergunta de $1 milhão, pastor. Como é que eu sei se é de Deus ou se não é de Deus? Todos nós, em algum momento da nossa vida, já fizemos essa pergunta para Deus: Senhor, é da tua vontade mesmo? É para fazer isso mesmo? Um dos nossos programas familiares nessas férias foi assistir a alguns filmes. E acreditem, talvez você nem saiba disso, né? Eu não tenho paciência para assistir séries. E eu acho muito bacana o povo da igreja que faz maratona de série. Num dia, numa noite, vê todos os episódios, todos os capítulos do mundo daquele seriado. Eu não consigo. Mas, numa prática familiar, a gente assistiu alguns filmes. E tem uma determinada série aí que a gente está assistindo. E foi maravilhoso ver
naquele enredo ali, as pessoas se movimentando para poder entender se era de Deus ou se não era de Deus aquilo que estavam passando, aquilo que estavam falando, aquilo que estavam agindo, reagindo e vivendo. Se eu perguntar para você, como é que você sabe se alguma coisa é de Deus ou não na sua vida? Porque quando tudo segue o seu trilho normal, nós julgamos que é de Deus. Mas eu quero colocar uma interrogação aqui. Tudo que corre no trilho normal é de Deus? O que acontece fora dos trilhos não é de Deus? Ou tudo que Deus faz acontece de forma extraordinária? É evidente que todos nós sabemos que Deus age tanto no ordinário, como o Senhor age também no extraordinário. Eu tive um encontro com Deus naquele dia que caiu um raio na minha cabeça e o Senhor explodiu assim maravilhosamente e eu tive uma visão do alto e aquilo contaminou minha vida e eu fui transformado naquele dia. Não, eu não lembro de ter tido um encontro com Deus. Mas eu estava ali todos os dias, todos os momentos, cultivando uma vida com Deus, e tinha dias que eu não sentia nada, tinha dias que eu não experimentava nada, tinha dias, aliás, que era sempre enjoativo. Aliás, mais uma vez eu ouvi aquela frase, né? Se você for esperar que tudo dê certo, para que tudo comece a andar na sua vida, a sua vida nunca vai andar. Se você esperar que todas as coisas sejam sempre favoráveis, que todos os ventos sejam sempre favoráveis, para que você tome resoluções sérias, definitivas e decisões acertadas, esse tempo nunca vai chegar, porque sempre teremos um tempo de dificuldade aí. Nós vamos ter que entender, é de Deus ou não é de Deus? E uma coisa que nós não podemos ter medo, e não sei se você vai entender isso que eu vou te falar. Que tal ter uma experiência mais íntima com Deus e falar assim: Deus, o Senhor poderia me dar provas de qual é a tua vontade. Aliás, o próprio Deus, por boca de Isaías, é quem propõe um teste a Ezequias. Isaías pergunta a Ezequias se ele quer que a sombra avance 10 graus ou se ele quer que a sombra recue 10 graus. E Ezequias, ele tem um raciocínio rápido dizendo que avançar é fácil, o problema é atrasar. Então eu gostaria que atrasasse, Senhor. Recua a sombra 10 graus. Talvez isso possa cheirar de uma afronta muito grande para você, mas isso não cheira afronta, isso cheira intimidade. Isso cheira, Senhor, eu não estou conseguindo discernir isso muito bem, eu estou precisando entender isso melhor na minha vida. Coloque em ordem a sua vida. Coloque em ordem os seus dias. Você precisa entender se o que acontece com você é de Deus ou não é de Deus. Se Deus está na condução da sua vida ou se Deus não está na condução da sua vida. Todas as vezes que nós tomamos um atalho, que nós tomamos um caminho diferente, nós nos damos tremendamente mal. Esquisito isso falar assim, mas foi a conjugação que eu achei agora melhor. Então proponha testes, proponha provas, proponha momentos de caminhada com Deus em que você vai ter uma experiência linda com Deus. Eu ouvi alguém falar assim, eu e minha esposa fizemos um voto com Deus, fizemos um trato com Deus e nós oramos por 7 semanas até que Deus confirmasse a resposta. Esse pastor vai estar conosco aqui dia 13 e dia 14 de fevereiro. Já põe aí na sua agenda, tá? 13 e 14 de fevereiro, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Põe aí. Sábado à noite, domingo de manhã
e domingo à noite, 13 e 14 de fevereiro. Esse pastor vai estar aqui. Eu posso pedir para ele contar para vocês dessa experiência de 7 semanas, ele e a esposa dele, falando com Deus para ter discernimento de Deus. Nós precisamos entender o que Deus quer para a nossa vida. Você como casal, você como mulher, você como homem, sabe disso? Uma mãe maravilhosa chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou orando pela vontade de Deus na vida dos meus filhos. Eu disse: mãe, Deus não despreza a oração sincera de uma mãe. Saber de Deus. Saber de Deus. A frustração, o não pode te devorar, mas deve te conduzir. Aí você diz assim: mas pastor, como é que eu vou saber que essa falta do vinho, vamos lembrar das bodas de Caná, a falta do vinho na minha vida não é algo que eu tenho que acostumar com isso, não. Para você saber se é de Deus ou não, eu coloquei aqui uma simples frase. Quando a gente está nas mãos de Deus, a gente avança e a gente transforma. 2021 seu tem que ser absurdamente melhor do que foi 2020. E uma coisa que o Senhor me chamou muito a atenção nós não mudamos tudo de uma vez, mas nós mudamos aos pouquinhos todos os dias. Nós temos o nosso professor aqui o nosso personal, professor Felipe. E Felipe, eu estava lá no meu tempo de descanso e eu virei para minha esposa e falei assim para ela: já pensou se a gente perdesse 1 quilo por mês? Ao final do ano nós estaríamos com 12 quilos a menos. Isso seria maravilhoso. Isso porque eu estava na mão com um manual lá para perder 1 quilo por semana. E eu falei: não vai rolar isso aqui. Mas perder 1 quilo por mês, são 12 quilos no ano. Quem aqui não ficaria feliz se perdesse 12 quilos no ano? Principalmente o ser humano, né? Não são só as mulheres. O ser humano também, perder 1 quilinho por mês, fica feliz da vida. Mas para chegar lá, você tem que transformar os seus hábitos. Você precisa transformar os seus hábitos espirituais. 2021 não pode ser igual ao seu hábito espiritual de 2020. E você vai ver o pastor falando muito sobre isso. Nós precisamos apertar mais ou disciplinar mais os nossos atos espirituais. Precisamos ter uma vida diferente. Porque avançar no Senhor é experimentar transformação. Sabe o que o Senhor pediu para eu te falar nessa noite? Coloca a sua vida em ordem. Coloca a sua vida em ordem. Você precisa colocar a sua vida em ordem. Se você quer avançar, você precisa colocar a sua vida em ordem. Abaixe sua cabeça, curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos ter um tempo de oração. Vamos ter um tempo de conversa com Deus, eu e Deus, a respeito disto. Feche seus olhos, fale com Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te tome agora e o Senhor abençoe a sua vida.